Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia junto a mim, junto aos demais irmãos. Nós vamos meditar hoje sobre o papel da igreja. Para que a igreja foi criada? Para que nós existimos? E ontem, enquanto Luísa pregava, eu lembrava dessa mensagem que o Senhor me deu há uns dias atrás. E hoje pela manhã, quando manhã bateu lá na porta do meu quarto e me avisou, me confirmou que de fato eu ia trazer a mensagem, eu automaticamente, o Espírito Santo confirmou ao meu coração que era essa mensagem que eu deveria trazer. Porque vocês vão perceber que vai ser uma espécie de continuação do que Luísa pregou ontem. Inicialmente eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos 2, nós vamos ler dos versos 42 ao 47. Mas antes eu quero que você escute alguns versículos que eu vou recitar. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. E ainda, 2 Coríntios 5, 18, em outra versão, na King James atualizada, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Entender que nós somos chamados para reconciliar outras pessoas a Cristo é o básico do ser igreja. A principal missão da igreja nessa terra, a principal missão do povo que foi escolhido e chamado por Deus para ser igreja nesse tempo, é o ministério da reconciliação. É reconectar outras pessoas a Cristo. Uma vez que fomos reconciliados com o Pai por causa de Cristo, agora a nossa missão nos foi outorgado reconciliar outras pessoas ao Pai. E no que se refere à vivência de igreja, o nosso maior exemplo precisa ser a igreja primitiva. E Atos 2, acredito que todos vocês já tenham aí aberto. Atos 2, 42 nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você pode sentar no seu lugar. E o primeiro ponto que nós vamos meditar, a primeira função da igreja de Cristo é amar. Nós somos criados para amar. E isso nos está explícito nesse trecho, nesses versículos que nós acabamos de ler. Um dos fatores que corroboraram para que a igreja primitiva ela fosse tão expressiva era, sem dúvida, o amor. O amor ao Senhor e o amor entre os irmãos. Versículo 32 de Atos 4, eu quero que você dê um pulinho para lá, são algumas folhinhas só à frente. Nos diz o seguinte: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Mas eu quero que você preste atenção nessa união de coração
e mente. Uma união de coração e mente entre pessoas diferentes, de criações diferentes, de personalidades diferentes, mas uma união motivada pelo amor. E um dos fatores, que fizeram com que a igreja primitiva fosse esse instrumento de salvação em massa era o amor. As pessoas olhavam para a igreja primitiva e observavam naquele grupo de pessoas um amor nunca antes visto em nenhum outro grupo ou instituição da sociedade. E eu imagino que aquilo gerava uma curiosidade de ser parte daquela família, de ser parte da igreja, de ser parte da família de Deus. E quando as pessoas de fora olham para nós, será que elas encontram em nós tamanha demonstração de amor de uns para com os outros, a ponto de motivá-las a abandonar suas vidas e ser parte do que chamamos de igreja? E ser parte do que chamamos de família? E essa é nossa responsabilidade. Nós fomos criados para amar ao Senhor, mas nós também fomos criados para amar uns aos outros, para manter corações e mentes em um só propósito, em um só espírito, e assim demonstrarmos o amor do Senhor entre nós para outras pessoas e atraí-las a Jesus através desse amor. Queridos, esse amor diz respeito a um amor sacrificial. Essa comunhão diz respeito à koinonia. Não era apenas reuniões aos domingos de 1h30, onde se levantam os braços, canta meia dúzia de louvor, ouve uma palavra, vai para casa e tudo bem. Esse pessoal tinha convivência, esse pessoal tinha comunhão, esse pessoal tinha amor genuíno. E isso resultava em efeitos bombásticos no mundo espiritual e no mundo físico. Não era sobre apenas um abraço afetivo, encontrando o irmão aos domingos. Não é sobre apenas, oi, tudo bem, como você tá? E aí, como anda a vida? Algo raso e superficial. É sobre um amor profundo. É sobre um amor que se sacrifica pelo outro. É sobre um amor que ama o outro em seus defeitos, em suas falhas. É sobre um amor que faz da dor do outro a sua dor. E mais difícil ainda, da alegria do outro a sua alegria. É sobre um amor que, se necessário, dá a vida pelos seus irmãos. E nosso maior exemplo é Cristo. Não há nada que Cristo nos peça para fazer que Ele já não tenha feito. Não há nada que Cristo nos ordene a fazer que Ele já não tenha feito. 1 João diz, e nisso consiste o amor, visto que Cristo deu a sua vida por nós. O nosso irmão mais velho deu a sua vida por nós e nos fez filhos, e de unigênito passou a ser primogênito, porque um montante de outros irmãos foram alcançados e inseridos nessa família. E nós precisamos refletir o mesmo amor de Cristo. Nós precisamos refletir de uns para com os outros o mesmo amor que havia em Cristo. Queridos, por isso é inadmissível que nos dias de hoje a fofoca ainda encontre espaço dentro da igreja. Por isso é inadmissível que nos dias de hoje o falatório entre irmãos de outros irmãos encontre espaço dentro da igreja. Eu preguei sábado aqui algo que o Espírito já vinha me incomodando há muito tempo. Tenha cuidado onde você está metendo a sua língua, onde você está abrindo sua boca. Com que finalidade você tem aberto a sua boca? Tenha muito cuidado, porque muitas vezes nós entramos em situações contrárias ao que o Senhor deseja, porque estamos com os corações muito mais dispostos a ouvir e dar ouvidos a fofocas sobre os nossos irmãos do que a ajudá-los. Quando o amor de Cristo deveria reinar em nós, a ponto de, diante de uma situação como essa, a ponto diante de uma fofoca, a ponto de ouvirmos um falatório do nosso irmão, nós cortarmos o mal pela raiz e não permitirmos que o inimigo encontre espaço e lugar dentro de nós.
A fofoca tem destruído relacionamentos. O falatório de uns para com os outros tem destruído relacionamentos. E isso não pode encontrar lugar dentro da igreja. Amém? Isso não pode encontrar lugar dentro de nós. Tenha cuidado o que você tem falado sobre o seu irmão. Tenha cuidado quais são os julgamentos no seu íntimo, quais são as motivações do seu coração no seu íntimo acerca disso aqui, ó. Acerca de quem está do seu lado, acerca de quem está atrás de você. Koinonia significa comunhão. E koinonia é esse termo que é utilizado aí em Atos 2, quando fala da comunhão. E quer dizer participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar, ter conceitos semelhantes. É uma extrema comunhão, é uma união de corações, é uma união de mentalidades. Somente quando nós alcançarmos esse nível de amor dentro da igreja, nós seremos usados como instrumento para a atração de outras pessoas a Jesus. E se nós queremos alcançar lá fora, nós precisamos consertar coisas no íntimo, no interior. Nós precisamos consertar coisas aqui dentro. Atos 2:47 termina dizendo que dia após dia o Senhor acrescentava à igreja o número de salvos. E um dos maiores instrumentos dessa salvação em massa era o amor que era demonstrado. Você não precisa abrir, mas João 17, 20, 21 descreve uma oração de Cristo. Não te peço apenas por estes discípulos, dizia Jesus, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós estamos incluídos nesses todos que crerão por meio da mensagem daqueles discípulos. E olhe qual era a oração de Jesus. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. O nós ao qual Jesus se referia era Ele e o Pai. Olhe a responsabilidade que nós temos. Nós fomos projetados para, entre nós, vivermos um nível de comunhão e amor tão grande que vai refletir Jesus e o Pai, um no outro, um dentro do outro, um com o outro. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor, a koinonia, o amor para com os irmãos e o amor entre a igreja, dentro da igreja, é a ferramenta que deve ser usada, é a ferramenta que foi projetada para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. E de que forma nós temos manifestado isso? E de que forma nós temos desempenhado esse papel? E de que forma nós temos assumido essa responsabilidade? Será que temos nos esforçado o suficiente ou temos negligenciado por simplesmente permanecermos em zonas de conforto e achar que não vale o esforço requerido para amar uns aos outros? Esse versículo é poderoso. E essa oração é poderosa. Não peço apenas por estes, mas por todos os outros que haverão de ser salvos por causa da mensagem deles. Que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Como eu e o Pai somos um. Porque através desse um, através dessa unidade, através desse amor, através dessa koinonia, o mundo crerá que Deus enviou Jesus. Em segundo lugar, nós fomos criados para anunciar. A igreja foi criada para anunciar. Atos 2:47, mais uma vez usando esse versículo, nos diz que dia após dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos à igreja. Queridos, nossas vidas precisam ser cartas ambulantes acerca de quem Jesus é. Nossa vivência de igreja precisa ser reflexo claro acerca de quem Jesus é. A igreja primitiva anunciava corajosamente quem Jesus era.
A igreja primitiva, em meio a um cenário de extrema perseguição, estude sobre a igreja primitiva. Eu quero te desafiar essa semana a sentar 5 minutinhos do seu dia e estudar um pouquinho sobre o contexto de perseguição no qual a igreja primitiva se desenvolveu. Mas eles anunciavam corajosamente, porque o amor a Jesus era maior do que toda a perseguição, porque o amor de uns para com os outros era maior do que toda a perseguição, porque o amor à missão que havia sido concedida por Jesus lá em Mateus, quando nós acabamos de ler, ide por todo mundo, façam discípulos, ensine-os a guardar, era maior do que todo o contexto de perseguição. E o que nós temos feito com esse amor? Amor por Jesus, amor pelos nossos irmãos, amor pela missão que nos foi confiada. Tenhamos cuidado para não negligenciarmos a grande comissão, o ministério da reconciliação e todos esses princípios que nos foram dispensados, que nos foram outorgados por Cristo. Nós fomos criados para anunciar quem Jesus é. A igreja primitiva anunciava corajosamente quem Jesus era, mesmo em meio às mais severas perseguições. Abra sua Bíblia em Atos 4, versículo 29 e leia comigo o que descreve esse trecho. Atos 4, 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Os apóstolos, estavam vivendo um contexto de perseguição. E no lugar de pedir por livramento, eles pediram ousadia. No lugar de pedir livramento, eles pediram coragem para continuar anunciando a palavra do Senhor. No lugar de pedir por livramento, eles pediram ousadia para que a palavra continuasse a ser anunciada. E para que sinais e maravilhas fossem feitos por meio do poder de Jesus. E a Bíblia nos diz que o Senhor atendeu a oração daquele povo. E o lugar tremeu, ficaram cheios do Espírito e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Querido, o cenário que vivemos nesses dias, o cenário que se configura nesses dias com relação ao retorno de Cristo, deve nos impulsionar a continuar clamando por ousadia, deve nos impulsionar a continuar clamando por coragem, deve nos impulsionar a tempo e a fora de tempo a pregar: Jesus vem, o reino vem, Jesus está voltando, arrependei-vos e credes no Evangelho, arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa precisa ser a nossa mensagem. Essa precisa ser a principal mensagem que sai das nossas bocas quando nós estivermos nos lugares, quando nós estivermos dentro das nossas casas, quando nós estivermos ocupando os mais diversos lugares ou funções que ocupamos nessa sociedade. Nós precisamos entender que há urgência na conversão de vidas e os instrumentos disso somos nós. E o que temos feito com isso? Abra a sua boca, anuncie Jesus, seja ousado e continue a pregar corajosamente. Atos 2:36, você não precisa abrir, nos mostra a mensagem central da igreja primitiva. Portanto, saibam com toda certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A principal mensagem da igreja primitiva apontava para Cristo crucificado, para Jesus crucificado, que nos remiu dos nossos pecados, que nos reconectou ao Pai, o qual o Pai fez Senhor e Cristo. Nós precisamos romper com a mentalidade de que nós não estamos preparados. Abra a sua boca
é tudo o que você precisa fazer, porque a mensagem não é sobre você, a mensagem é sobre Jesus. O convencimento não é você quem dita, o convencimento vem do Espírito Santo. Nós só precisamos nos dispor, nós só precisamos abrir as nossas bocas. Ou vocês acham que os discípulos se sentiram preparados para ganhar o mundo para Jesus? Queridos, eram homens comuns, normais, cheios de falhas, defeitos, problemas, problemáticos como nós. Passaram 3 anos e meio com Jesus, e Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e disse: agora vão, façam discípulos pelo mundo inteiro, ensine-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Os confins é responsabilidade de vocês. Com certeza aqueles homens tiveram um certo receio. Com certeza aqueles homens se perguntaram: o que é que a gente vai fazer? Por onde a gente vai começar para ganhar o mundo inteiro? Mas eles simplesmente dispuseram as suas vidas. Eles simplesmente abriram as bocas. Eles simplesmente dispuseram os seus corações e foram usados como instrumento para colocar o mundo de ponta cabeça. E o evangelho chegou até nós séculos posteriores, porque lá atrás eles disseram sim. Eles disseram sim. Ao invés de orar por livramento, oraram por coragem. Ao invés de orar por livramento, oraram por ousadia. Ao invés de clamar por proteção, clamaram para que o Espírito fizesse sinais e maravilhas através deles. E o Espírito fazia. E o Senhor fazia, e o Senhor ainda faz, e o Senhor ainda quer fazer, mas nós precisamos nos dispor a viver para anunciar Cristo, a viver para anunciar Jesus. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Mas eu quero fixar com você que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder. Nós construímos uma mentalidade corrompida acerca do que é ser igreja. Nós acreditamos que a nossa boca se resume em falar que somos igreja no sentido de virmos a um culto, no sentido de louvarmos ao Senhor, no sentido de participarmos de uma reunião por semana, 2 reuniões por semana. Quem muito participa de 3 reuniões por semana. Acreditamos que estamos aqui só para receber, e com isso a gente vai engordando espiritualmente. Você já viu alguém que tenha um excesso de conhecimento, mas que não consegue passar para ninguém? Nós precisamos temer que esse seja o nosso estado. A gente vai engordando espiritualmente, engordando e retendo conhecimento de Cristo, retendo o que Jesus faz, retendo quem Ele é somente para nós. Quando as pessoas com as quais convivemos estão clamando por Jesus, e nós muitas vezes não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos estão voltados para nós mesmos. E esse conceito está profundamente errado. Esse conceito de ser igreja está profundamente equivocado. Igreja diz respeito à eclesia. E eclesia significa chamados para fora. A igreja precisa ser um centro de treinamento para nos enviar para fora. Eu, que atuo na esfera da igreja, preciso ser como alguém que te treina através da explanação da palavra, através do ensino da palavra, através da explanação do evangelho. Alguém que te treina para que quando você sair dessa porta, quando você sair desse portão, quando você sair dessas paredes, você anuncie Jesus, você transborde Jesus, você transborde o evangelho, você transborde Cristo, que é a solução para a humanidade. Você tem noção que nós carregamos a cura para a maior doença que existe em meio à humanidade, a doença do pecado?
Eu tenho certeza que se você carregasse a cura do câncer, você não ficaria calado, você diria, porque quantas pessoas padecem por causa dessa doença terrível? Nós carregamos a cura para a doença que gera o câncer. Todas as doenças, todas as mazelas, tudo que conhecemos de ruim é por causa do pecado. E a cura para o pecado é Cristo. E nós carregamos Cristo. E o que nós temos feito com o Cristo que está dentro de nós? O que nós temos feito com a mensagem que está dentro de nós? Nós convencemos a nós mesmos de que a pregação do Evangelho ficou para cá, ó. Ficou para os líderes, ficou para os pastores, ficou para os ministros. E não. A pregação do Evangelho é sua responsabilidade, tanto quanto minha. Reconectar pessoas a Jesus é sua responsabilidade, tanto quanto minha. Efésios 4, 11 e 12 nos fala sobre a finalidade dos profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. E sabe qual é a finalidade? Preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Qual é a obra? O ministério da reconciliação. Qual é a obra? O ID. Qual é a obra? A grande comissão. Nós que pregamos, nós que lideramos, quem pastoreia está aqui para te preparar, para que você faça a obra. E a obra consiste em anunciar Jesus, abrir a sua boca, falar sobre Jesus e ser instrumento de reconexão entre pessoas e Jesus. Anunciar Jesus e pregar o Evangelho não é propósito, chamado, vocação, opção. É uma obrigação. A grande comissão. Comissão diz respeito a uma ordem, um comissionamento. Se fosse sugestivo, se fosse facultativo, era grande sugestão. Mas não é. É grande comissão. É nossa obrigação. Fazer discípulos. Fazer com que outros conheçam a Jesus. Foi a ordem que Jesus deixou para cada um de nós. Foi a ordem que Jesus deixou para cada um de nós. Sabe, queridos, quando alguém sabe que vai morrer em poucas horas, eu tenho certeza que cresce uma urgência no coração dessa pessoa de falar aquilo que ela carrega de mais importante. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ele sabia que ele ia ascender aos céus dentro de muito pouco tempo. E as últimas palavras de Jesus foram acerca da grande comissão. Você entende a urgência disso? Você entende a importância disso? Jesus poderia ter usado os seus últimos momentos de vida sobre a terra para falar sobre qualquer outra coisa. Mas o que ele falou foi: vão, façam discípulos, ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E creiam que eu estarei com vocês na jornada. E creiam que eu equiparei vocês para a jornada. E creiam que eu ampararei vocês para a jornada. E creiam que o meu Espírito impulsionará vocês a viverem a jornada. A urgência nessa mensagem. A urgência nesse compromisso. As últimas instruções de Cristo foram a respeito de uma comissão que precisa ser cumprida. Desafie a você mesmo a falar de Jesus para pessoas que não vivem com Ele, no mínimo semanalmente. Desafie você mesmo, que eu desafio a mim mesmo a ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus por ano. Você já pensou se nesse ano de 2021 nós nos destinarmos a ganhar uma pessoa para Jesus, cada um de nós? O quanto isso aqui vai multiplicar, e não é sobre números, não. Mas números implicam em vidas que estão deixando de caminhar para o inferno e estão caminhando para o céu. Números dentro de igreja implicam em vidas que estão sendo transformadas por Jesus. Implicam em vidas que estão sendo não mais dominadas pelo pecado, mas agora estão vivendo sobre o senhorio de Cristo e a sua graça e o seu amor. Desafiemos a nós mesmos a anunciar Jesus e fazê-los conhecido. Nós nascemos para isso. Quando nos tornamos filhos de Deus, isso foi incutido em nosso DNA.
O evangelho não é sobre nós, queridos. A salvação não para em você. A sua salvação é só o começo para o que Deus deseja fazer através de você. A sua salvação não é um fim em si mesmo. A sua salvação, a minha salvação é apenas o começo. Uma chance para que outras pessoas conheçam a Jesus. Nós não temos o direito de ficar calados. Principalmente nesse tempo onde o retorno de Cristo se aproxima. Nós não temos o direito de reter para nós o que Jesus tem feito. Nós não temos o direito de reter para nós o que Jesus tem feito. Nós precisamos fazer outros discípulos. Não há sentido algum em denominar-se seguidor de Cristo e não fazer outros discípulos. E em terceiro e último lugar, nós fomos criados para manifestar e viver o poder sobrenatural do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, em Atos 17, 6. Os discípulos, queridos, eles tinham uma pregação, os apóstolos, eles tinham uma pregação. A igreja primitiva como um todo tinha uma pregação acompanhada de poder, acompanhada do dunamis, o poder em movimento. E, queridos, existe uma vertente do evangelho que diz que os sinais e maravilhas não mais estão disponíveis, e isso é mentira, porque a Bíblia nos ampara a crer que sinais, curas, maravilhas continuam a ser feitos e podem sim ser feitos, não por nós, porque tudo vem do alto, mas através de nós. Se o seu coração não queima ao ouvir essa mensagem, a mensagem de Cristo, a mensagem do porquê fomos criados, o quanto nós precisamos amar, o quanto nós precisamos anunciar Jesus, o quanto nós precisamos manifestar o sobrenatural. Se o seu coração não queima por isso, meu amado, se reavalie. Porque o nosso coração precisa continuar a queimar por isso, e esse fogo precisa nos mover a agir de forma efetiva. Olha o que é que diz Atos 17, 6. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque nós não vamos ler o versículo todo. Atos 17, o finalzinho. Estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Algumas traduções dizem: estes que têm colocado o mundo de ponta cabeça, agora chegaram aqui. Estes que têm revolucionado o mundo, transtornado a ordem do mundo, agora chegaram aqui. E sabe quem eram estes? Eram os apóstolos. E sabe quem eram estes? Era a igreja primitiva. E sabe por que eles estavam transtornando a ordem do mundo? Porque eles estavam declarando as verdades de Cristo e retirando princípios do homem para estabelecer os princípios do reino, modificando a ordem da sociedade vigente para estabelecer o reino, para estabelecer os princípios do reino, para estabelecer o que o Rei Jesus havia dito, ensinado, confirmado. Se nós não temos revolucionado os lugares nos quais estamos inseridos, nós estamos fazendo errado. Nós precisamos mudar a ordem, a cultura, os costumes dessa sociedade e estabelecer os princípios do reino nas mais diversas esferas, nos mais diversos lugares, nas mais diversas instituições. Os sinais e maravilhas continuam disponíveis. A igreja primitiva desfrutava disso. Pessoas normais eram usadas para curar. Pessoas normais eram usadas para profetizar. Pessoas normais liberavam palavras de conhecimento. Pessoas normais eram instrumentos de salvação. E isso ainda está disponível. Eu quero que você entenda isso hoje.
Existem chaves que precisam ser acessadas no reino para que isso recaia sobre nós. E quais são essas chaves? Um coração disposto, uma busca. Paulo dizia: buscai com zelo os melhores dons. E se você for para 1 Coríntios 12, você vai ver a descrição dos dons. Palavras proféticas, palavras de conhecimento, dom da fé, dom de curar, dom de profetizar, dom de língua, dom de interpretação de línguas, dons de discernimento de espírito. Tudo isso ainda está disponível. É sobre alguém no seu trabalho estar sentindo uma dor, você chegar, impor as mãos, orar e a pessoa ser curada por você, não, pelo poder que está dentro de você. Mas por que nós não vivemos isso? Porque nós não estamos dispostos a acessar. Porque nós não estamos dispostos a buscar. Porque nós só queremos chegar, sentar, ouvir e engordar. Nós não queremos dar. E isso precisa ser modificado, porque isso está errado. Nós estamos vivendo igreja errado. Nós nascemos, nós somos criados para manifestar o sobrenatural. Marcos 16, 17 e 18. Esses sinais acompanharão os que creem. Você crê em Jesus, querido? Porque eu creio. Então os sinais vão te acompanhar. A palavra é clara, os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão pegar em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Tudo isso está disponível para nós. Não se conforme em viver uma vida cristã medíocre. Não se conforme em viver uma vida cristã mediana. Chegue na sua casa e clame: Senhor, eu quero viver a mesma coisa que a igreja primitiva viveu. Senhor, eu quero viver a mesma coisa que os apóstolos viveram. Senhor, que os sinais me acompanhem. Que a ousadia para falar do Senhor me acompanhe. Nós só precisamos nos dispor. E nós só precisamos clamar. Nós só precisamos nos colocar como instrumentos do Altíssimo. Romanos 15, 18 e 19. Paulo falava: porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Cristo estava fazendo coisas por intermédio de Paulo, porque ele disse sim. Há algo maior, há um plano maior. Para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 2,4, Paulo continua dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa ainda pode ser a nossa realidade. Você crê nisso? Queridos, nós precisamos fazer dos nossos cultos manifestações dos dons. Clame por línguas, clame por discernimento do Espírito, clame por dom de profecia, clame por palavra de conhecimento, clame para que em você seja depositado graça, para que por seu intermédio pessoas sejam curadas e, mais importantes, conheçam e passem a andar com Jesus. A finalidade de tudo isso não é para que o nosso nome cresça, mas é para que as pessoas conheçam a Jesus e comecem a andar com Ele. Nós limitamos o Senhor se nós acreditarmos que tudo que tem para viver é só vir para a igreja, ouvir uma palavra, cantar um louvor e pronto. Nós limitamos o Senhor, nós limitamos o poder do Senhor, porque há muito mais para ser liberado. Há muito mais disponível para nós. Lucas 12:12 diz que naquele momento o Espírito lhe dará as palavras corretas. Naquele momento o Espírito Santo lhes dará as palavras corretas. Abra a sua boca. Disponha-se e o Espírito lhe dará as palavras corretas. A finalidade de tudo isso é edificar a igreja.
é reconectar outras pessoas a Jesus. E é exercer com muita excelência o ministério da reconciliação. Eu quero ler para vocês uma página desse livro, Cartas à Igreja, de Francis Chan. E esse livro mudou a minha vida nos últimos meses. E eu quero que você fique bem atento a esses relatos que eu vou ler. E se você crê que isso ainda é possível, eu quero te desafiar a começar a clamar por isso. Preste atenção. No Extremo Oriente, um missionário relatou: eu tinha um plano de 3 anos e o iniciei em novembro de 2000. A meta era que meu grupo plantasse 200 igrejas nesses 3 anos. 200 igrejas em 3 anos. Porém, 4 meses depois, isso já havia sido alcançado. 4 meses depois. Após 6 meses, tínhamos 360 igrejas e mais de 10 mil novos crentes batizados. Agora tenho pedido a Deus que amplie a minha visão. Outro relato. Cristãos chineses no condado de Qinghai, na província de algum nome chinês difícil, fundaram 235 novas igrejas em um único mês. No decorrer de 2002, o movimento de plantação de igrejas na China ergueu cerca de 15 mil congregações e batizou aproximadamente 160 mil convertidos. Durante a década de 90, sob incansável perseguição do governo, as igrejas cristãs de um país latino-americano passaram de 235 para mais de 4 mil. O número de pessoas que aguardavam o batismo superou a marca de 30 mil. Outro relato. Depois de séculos de hostilidade contra os cristãos, muitos muçulmanos na Ásia Central estão abraçando o Evangelho. No Cazaquistão, entre 93 e 2003, mais de 13 mil pessoas se converteram. Elas adoravam a Deus em mais de 300 igrejas. Mais um relato. O missionário na África comentou: levamos 30 anos para plantar 4 igrejas nesse país, mas nos últimos 9 meses já abrimos 65 novas igrejas. Em Madhya Pradesh, no coração da Índia, um movimento cristão estabeleceu 4 mil novas igrejas em menos de 7 anos. Em outra localidade nesse mesmo país, na década de 90, o povo Kui, em Orissa, fundou cerca de 1.000 congregações. Em 1999, mais de 8 mil pessoas foram batizadas. Em 2001, abriam uma igreja a cada 24 horas. Nos anos 90, na Mongólia, uma frente de plantações de igrejas alcançou mais de 10 mil novos discípulos. Outro grupo, este na antiga Mongólia interior, somou mais de 50 mil novos cristãos. Nenhum desses homens eram apóstolos que haviam convivido com Jesus. Todos os homens que fizeram parte desses relatos eram pessoas como eu e você. E eu não estou aqui, jamais, te dizendo que a gente deve sair implantando igreja de forma irresponsável. E não foi isso que aconteceu aqui nesses relatos. Isso é sobre um mover de salvação sobrenatural. Porque homens comuns como eu e você, imperfeitos, cheios de falhas e defeitos, disseram sim a um Deus incomum, a um Deus perfeito, a um Deus sobrenatural, a um Deus poderoso, que não sabemos o porquê, nos escolheu para manifestar quem Ele é. Isso tudo foi possível porque cada membro dessas igrejas e desses grupamentos, não somente os pastores, não somente os líderes, entenderam que foram criados para viver, e mais do que viver, para manifestar o sobrenatural. Entenda que nós nascemos para isso. Fique de pé no seu lugar e reflita o que você vai fazer com essa mensagem. O que eu vou fazer com essa mensagem? A partir de agora, qual vai ser o meu posicionamento diante disso que Deus falou comigo? A partir de agora, qual vai ser o seu posicionamento diante disso que Deus falou com você?
E agora, depois de ouvir tudo isso, agora depois de digerir tudo isso, agora depois de meditar em tudo isso, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e fale para o Senhor, com sinceridade em seu coração, o que você deseja viver nele, o que você deseja fazer para ele. Quem você deseja ser nessa sociedade? Mais um cristão que vai engordar e reter para si o que Deus está fazendo? Ou alguém que vai iniciar, no contexto no qual está inserido, um verdadeiro avivamento sustentável que muda realidades e transforma cenários e histórias, reconectando outras pessoas a Jesus? Nós somos criados para amar, nós somos criados para proclamar e nós somos criados para viver e expressar o sobrenatural de Deus nessa terra. Tudo isso ainda é possível. Basta nós nos dispormos as nossas vidas e os nossos corações.